Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Robótica, oferecido pelo CIT9 Itabira, e as aulas vão ser ministradas por mim. Meu nome é Clara, eu sou aluna de Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Itajubá, e eu vou ministrar as aulas aqui para vocês. O nosso curso vai ter o foco, né, em Arduino, esses Arduinozinhos aqui, então a gente vai aprender o que é ele, né, o que é um Arduino, como programar em Arduino, como utilizar o Arduino e fazer alguns projetinhos. Vai ser bem legal. As aulas vão ser divididas em 4 módulos, e cada módulo vão ter alguns videozinhos para a gente conseguir aprender desde o básico até um pouco mais avançado do Arduino, né? A gente tem uma apostila, a gente tem alguns materiais que são disponíveis para vocês acompanharem as aulas. Tem uma apostila que tem exemplos básicos, exemplos mais complexos, desde o básico até um pouco mais avançado. E vocês podem acompanhar lá. Lá tem exemplos, tem também exercícios, tem códigos, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é bem tranquilo. Aqui, ó. Essa é a nossa apostila. Aqui fala que é um Arduino, o que utilizar, fala do hardware, fala do software, a gente vai falar disso um pouquinho, daqui a pouquinho. E aqui, mais para baixo, ó, tem códigos, tem exercícios, tem, enfim, tudo aí para vocês poderem acompanhar e aprenderem também. Bom, então vamos lá, pessoal. A aula número 1, né, é a introdução ao Arduino e as suas aplicações. Bom, o que é o Arduino? A gente já viu que o Arduino é isso aqui, né? Assim, fisicamente é isso aqui. Ele é uma plataforma de desenvolvimento de projetos eletrônicos, então vários projetos são desenvolvidos nele, da mesma forma que são desenvolvidos no ESP. Esse aqui é um ESP 8266, é bem parecido com o Arduino, mas a gente vai ver um pouco disso mais para frente. Mas aqui no curso a gente vai ficar focado mesmo só no Arduino. E ele é constituído de um processador, que é o mesmo processador que está, por exemplo, nos computadores, né? Então é um microprocessador, um microcontrolador, e ele é composto, né, de componentes que manipulam tanto a entrada quanto a saída dos sinais elétricos. Então tá, aí tá a foto, né, do Arduino. Aqui, ó, a gente tem as portas digitais, e aqui a gente tem as portas analógicas, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é isso. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, o GND, o VCC também, para poder, os 5 volts, né? O VCC para poder alimentar o nosso Arduino. Então, por que a gente pode, né, utilizar o Arduino, e por que é interessante a gente utilizar o Arduino? Primeiro que é um baixo custo, o ESP, inclusive, custa até menos do que o Arduino, né? Mas o Arduino também, ele custa pouco, é fácil de aprender a programar, então qualquer pessoa pode comprar o Arduino, baixar a plataforma, né, o software dele na internet e começar a programar. Tem muitos softwares disponíveis na internet gratuitamente, como, por exemplo, o Tinkercad, que é o que a gente vai utilizar nesse curso. E é engraçado porque, por exemplo, o ESP não tem tantos softwares disponíveis para programar, então por isso que o Arduino acaba sendo um pouco mais fácil de aprender. Não requer grandes conhecimentos de eletrônica, e também tem muitos tutoriais na internet aí, então qualquer pessoa pode comprar Arduino e começar a fazer projetos, né, na sua casa. Bom, agora a gente vai explicar como é que funciona o hardware do Arduino, né? Igual eu falei que tem as portas digitais, que são essas daqui, ó. E as portas digitais, elas funcionam da seguinte maneira: ou elas estão ligadas, ou elas não estão ligadas. Então, ou elas têm energia, ou elas não têm energia. Então, é aquela coisa sobre, por exemplo, se um botão tá ligado, você aperta, ligou. Deixou de apertar, então ele parou de ligar. Então, todos esses tipos de interações, que ou está ligado ou não está ligado, então a gente vai utilizar as portas digitais para poder fazer os nossos projetos, né? Então, assim, a gente configura como input ou output, que, por exemplo, um botão, né, para fazer a leitura e tal, a gente tem que programar isso aí, a gente vai ver um pouco mais para frente. E também o digital write, que recebe o high ou low, ou 0 e 1, que também a gente vai ver um pouquinho aí mais para frente. Mas, por enquanto, a gente tem que saber que as portas digitais, elas assumem só 2 estados: o ou está ligado ou não está ligado. Bom, as portas analógicas, elas são utilizadas para grandezas que possuem variação, como temperatura, pressão, umidade, por exemplo. Temperatura. Temperatura, ela ou está numa temperatura ou não está em uma temperatura, né? Ela tem variações de temperatura ao longo do dia, a pressão também tem variações
nela, a umidade também. Então, para esse tipo de grandeza, a gente utiliza as portas analógicas. Para os outros tipos de grandeza, é as portas digitais mesmo. Bom, falar um pouquinho do GND. O GND, eu vou mostrar aqui na... O GND é isso aqui, ó. O GND aqui, ó. O GND aqui também. E o GND, ele é a abreviatura de ground, né? E em circuitos elétricos e eletrônicos, ele é um caminho de retorno comum da corrente para a fonte elétrica. Né? Então, assim, o GND é muito importante porque ele vai permitir que o circuito seja concluído. Então, todos os nossos projetos têm que estar ligados ao GND, tá? E a gente representa normalmente pela cor preta. Quando a gente for entrar no Tinkercad, que a gente vai fazer algumas simulações, então normalmente a gente utiliza a cor preta para o GND, para ficar mais fácil de olhar o circuito e identificar o que é o GND, o que é o VCC e outros componentes, beleza? O VCC é a tensão de corrente contínua e é a diferença de potencial naquele ponto, né? Então, o que é física? A gente sempre tem, na física a gente tem um DDP, né? Que é a diferença de potencial. E aqui a gente vai, é o VCC, que é a diferença de potencial naquele ponto que vai levar energia ou não, né? Então, é utilizado quando precisamos fornecer tensão e a gente representa pela cor vermelha. Então, assim, fornecer tensão para poder, por exemplo, ligar uma lâmpada, alguma coisa do tipo, a gente precisa do VCC, tá? Aqui a gente tem o Arduino, o software do Arduino, para vocês que queiram, não sei, comprar um Arduino e tentar, né, fazer em casa. Arduino. Vou copiar o link aqui, a gente vai entrar na página para mostrar para vocês como vocês podem baixar aí na casa de vocês o software. Aqui, ó, vocês vêm aqui, vocês vão escolher qual é o Windows de vocês, enfim, se é Linux, e vocês vão baixar. Muito fácil, muito tranquilo, é só... Bom, então vamos lá, depois que vocês baixarem, é muito fácil de baixar, igual eu falei, essa aqui é a plataforma do Arduino IDE, é gratuito, muito fácil de baixar, tem muito tutorial na internet também, e depois vocês baixarem, vocês vão precisar de um cabinho desse aqui, que vem junto com os kitzinhos de Arduino, que é muito fácil, né, e a gente precisa dele para poder conectar para o computador conseguir mandar o código para cá e o nosso Arduino ler, né. Então é só conectar aqui, ó. Deixa eu conectar. E conectar no computador aqui, né? Entrada USB e conectar aqui no computador. Depois de conectado, o Arduino tá até um pouquinho, tá brilhando aqui, piscando. Vocês vão vir aqui, ó, em ferramentas para poder ler a porta do computador que tá lendo o Arduino, né? Então, ó, vamos ver. Porta, aqui ó, porta Arduino Uno. Pronto, já está fazendo a leitura do meu Arduino, beleza? Então, voltando aqui para a aula, nossa aula. Quais são as aplicações do Arduino? Ele tem aplicações em eletrônica, robótica, automação residencial, segurança, jogos. Então, assim, dá para fazer muita coisa com o Arduino, por isso que ele é tão difundido, né? Ele é tão comum de ser utilizado, justamente por ter muitas aplicações e ser muito fácil de mexer, né? A segunda parte da nossa aula vai ser os circuitos elétricos, que vai ser quando a gente, agora mesmo que a gente vai começar a entender um pouquinho mais do que a gente vai fazer no Arduino, tá? Então, vamos lá. O que é um circuito elétrico? O circuito é um caminho por onde passa uma corrente elétrica com o objetivo de realizar alguma função. Então, para acender uma lâmpada, ligar um equipamento, enfim, você aperta o botão lá e liga, enfim. Tudo isso precisa e tudo isso é um circuito elétrico, né? Então, você precisa de componentes, né? Um resistor, um LED, um botão, para construir aquele circuito e, enfim, conseguir o que você quer, o que você deseja. A gente precisa de alguns conceitos importantes aqui, né? Então, carga elétrica. O que é uma carga elétrica? Que é bem física, né, na verdade. Carga elétrica são partículas eletrizadas que são chamadas de elétrons, né? E a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons, certo? A gente tem a corrente contínua, que a gente utiliza, ela permanece constante, e a corrente alternada é aquela que varia ao longo do tempo. A tensão elétrica, que é muito importante, porque é a tensão elétrica que faz a gente ligar os equipamentos, enfim. A tensão elétrica é a força que a gente aplica para movimentar os elétrons, também é chamada de DDP, diferença de potencial.
Entre o polo negativo e o polo positivo, essa bateria de 9 volts, ela tem um diferencial de potencial de 9 volts. Ok. O que é uma potência elétrica? A potência elétrica é a variação de energia em função do tempo. Então, para a gente conseguir essa potência, a gente multiplica a corrente elétrica, que é esse zinho aqui, pela tensão elétrica. O resistor. O resistor ele limita o fluxo da corrente elétrica e abaixa a tensão. Resistor é isso aqui, ó. Resistor é isso aqui, né? Aqui eu tenho vários resistores para a gente utilizar. Então, por exemplo, né, um exemplo de resistor elétrico é o nosso chuveiro, né? Quanto maior for a resistência do chuveiro, menor vai ser a corrente elétrica que vai passar por ali e menos calor vai gerar. E quanto menor for a resistência do chuveiro, maior vai ser a corrente elétrica que vai passar ali e mais quente vai ficar a água, certo? Vamos lá. Capacitores também é um conceito muito importante, porque eles absorvem energia de uma fonte e armazenam para abastecer um circuito. A capacitância é a capacidade de armazenar cargas elétricas e a tensão máxima é porque cada capacitor ele aceita uma tensão máxima. Então a gente tem que tomar cuidado e respeitar isso aí na hora de, né, na hora que a gente for fazer nossos projetos. E aqui é a sequência dos códigos, né? Primeiro a gente tem que declarar as variáveis, depois a gente faz a configuração do void setup e depois a gente configura o nosso void loop, que é o nosso programa principal, né? O main. O void setup, ele repete apenas uma vez, então é ali onde a gente declara se é entrada ou se é saída, a gente declara as variáveis e tudo mais, e depois a gente, no void loop, a gente configura o void loop, e como ele é o nosso programa principal, ele vai funcionar em loop se a gente não colocar nenhuma condição de parada, que a gente também vai estudar um pouco mais sobre condições de parada daqui a pouco. O delay é o tempo, então toda vez que a gente quer fazer, a gente usa muito delay, né? Porque a gente quer, por exemplo, a gente quer que um LED pisque, então piscar de 1 segundo, ou quer que um botão funcione por 30 segundos, enfim. A gente usa muito delay, e sempre que a gente usar o delay, a gente tem que usar ele em milissegundos. Então, se eu quiser, por exemplo, 1 segundo, eu tenho que colocar 1000 milissegundos. Então, a gente sempre usa os milissegundos para representar os segundos no nosso código, tá? E aqui a gente vai fazer um código Blink, tá? No Tinkercad, que é até bom para vocês começarem a brincar aí. Esse é a página principal do Tinkercad, e aí aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês criarem um projeto de vocês vêm aqui em novo em circuito, e aí já vai abrir a página para a gente começar a montar o nosso circuitozinho. A gente vai fazer um código Blink. Um código Blink é um código que é para piscar um LED. E para a gente montar um circuito, a gente vai precisar de um Arduino Uno, a gente vai precisar de um resistor e a gente vai precisar de um LED, beleza? Para a gente fazer o nosso código Blink. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. E lembrando que isso aqui está na apostila de aula também, se vocês quiserem dar uma olhadinha, o código Blink, tudo lá na apostila de aula, beleza? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver isso aqui. A gente tem que conectar a nossa perninha aqui, né, o catodo, no GND, o catodo, enfim. Vou colocar de preto, a corzinha aqui de preto, e aqui a gente tem que colocar um resistor para poder ligar no nosso pino, no pino que a gente quiser. Eu vou colocar aqui no pino 6, pode ser, vou colocar outra cor, essa cor do VCC, beleza. Agora a gente vai para o código, colocar aqui, ó, texto. E agora a gente vai fazer o código para a gente. Vou apagar isso aqui para eu fazer com vocês. Lembrando que a programação em Arduino é bem parecida com a linguagem C++, é um C++, uma linguagem C modificada, né? C++ modificada. Enfim, então primeiro eu vou declarar as nossas variáveis. Eu vou colocar o LED recebendo, né, o pino 6 que a gente fez. Vou colocar aqui o void setup para a gente configurar ele, né? Pin mode. LED out put. Tem que ser exatamente assim que eu estou colocando, o PIN em minúsculo, o M em maiúsculo, o LED aqui é o nome da variável que a gente deu, que é LED, se eu tivesse colocado o amarelo, seria amarelo, e output tem que ser maiúsculo desse jeito, porque é de saída, é um sinal de saída para um LED, né? E aqui a gente tem o void loop, que é o nosso programa principal, onde a gente vai realmente fazer a nossa configuração, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que a gente tem que ler, são botões, desculpa. A gente tem que digitar o write, que é para... lembra que eu falei que as portas digitais, elas são ou tá ligada ou estão desligadas? Então, é como se fosse para ler esse sinal, entendeu? Então, ó, LED, I,
aqui eu vou mandar acender o LED, a nossa variável high. Aqui poderia ser, por exemplo, 1 também. Eu vou mostrar para vocês que os dois jeitos funcionam. Delay, eu quero delay de 2 segundos, então é 2000 milissegundos. De novo, digital write, agora dessa vez para apagar, ou seja, LED low. Se eu colocasse 0 também daria, mas eu estou colocando assim só para mostrar que funciona dos dois jeitos. E eu quero 2 segundos de delay de novo. E aqui a gente vai iniciar a simulação para ver se está certinho. Eu fiz alguma coisa errada. Void setup. Desculpa, pessoal, eu esqueci de uma coisa muito importante, que é isso aqui. Aí, ó, o nosso LED está piscando de 2 em 2 segundos. Agora, se eu quiser, por exemplo, colocar ele para piscar um pouco mais rápido, eu posso colocar de 500 em 500 milissegundos. Vai piscar bem mais rápido, ó. Viu? Bem mais rápido, eu posso ir brincando, colocando mais LEDs para piscar, enfim, do jeito que a gente quiser, né? Esse aqui é um exemplo básico, o primeiro exemplo que a gente sempre faz para conseguir entender, né? E para finalizar a nossa aula também, né? Esse aqui é o final da nossa aula. Eu recomendo que vocês baixem o Tinkercad, comecem a montar alguns circuitos, ver como é que funciona, também, enfim, comprar um kitzinho de Arduino, e para vocês irem testando também, tá bom? Só para finalizar, eu vou mostrar aqui, eu vou pegar o mesmo código do Tinkercad e eu vou copiar ele aqui no Arduino IDE para a gente fazer isso funcionar na prática mesmo, né? Para vocês verem funcionando na prática, eu vou configurar aqui também o meu LEDzinho, vou conectar aqui no computador. E eu vou mandar aqui, ó, eu copiei o código aqui, a única coisa que eu fiz foi mudar a porta, eu coloquei a porta 7, só para vocês verem que funciona. Aí, ao invés de colocar LED aqui, eu coloquei 7, mas se eu quiser colocar um LED aqui também funciona, que o LED está recebendo 7, né? Eu só mudei a porta e olha aqui o nosso Arduino, o LEDzinho está acendendo, piscando de 500 em 500 milissegundos. E a gente vai continuar, né, nas próximas aulas, a fazer isso aqui. Só que a gente vai colocar um botão, a gente vai mexer com algumas outras coisas para a gente desenvolver essa habilidade nossa, beleza? Então foi isso, a aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de praticar, na apostila tem exercício, tem exemplos. É muito importante vocês colocarem a mão na massa. Pega o Tinkercad, dá uma olhadinha e a gente se vê na próxima aula, beleza? Abraço!